Em 2022, a Fórmula 1 lançou um novo regulamento técnico. A ideia dos dirigentes da principal categoria do automobilismo era recuperar a facilidade. Para ultrapassar, evitar o ar sujo, simplificar a aerodinâmica. Assim, teremos novamente batalhas e duelos lendários. E, no geral, uma Fórmula 1 com batalhas, corridas e ação na pista muito mais emocionantes, comparado aos regulamentos técnicos anteriores. Este regulamento técnico, criado em 2022, será encerrado após 2025 e ficará registrado na história. Isso significa que devemos avaliar se o regulamento técnico atendeu aos padrões definidos pela própria Fórmula 1. Na verdade, foi um fracasso total. E com isso, a Fórmula 1 dirigida pela Liberty Media teve um dos seus maiores golpes contra a parede. Então, senhoras e senhores, é isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Sejam bem-vindos então à análise sobre se o regulamento técnico de 2022 foi um sucesso ou um fracasso retumbante. Para iniciar a análise, é importante entender a origem, funcionamento e objetivo do regulamento técnico implementado em 2022. Desde 2017, a categoria adotou um regulamento técnico válido até 2021, com o qual os carros cresceram significativamente de tamanho. Esse regulamento é lembrado por trazer à Fórmula 1 os monopostos mais rápidos da história. Com o aumento do tamanho dos carros, vários problemas já existentes na Fórmula 1 pioraram muito. Principalmente com a questão das ultrapassagens, que com a nova largura desses veículos ficaram bem mais complicadas, mas além disso, a quantidade de ar sujo que esses carros geravam. Assim, ultrapassar ficou muito difícil, e a Fórmula 1 passou a depender mais do asa móvel para ter chances de ultrapassagem. Isso fazia a dificuldade de ultrapassar aumentar a cada ano. Por isso, víamos disputas de menor qualidade e, em certos anos, menos ultrapassagens. E por isso, a ação dentro da pista era de menor qualidade. A dificuldade de ultrapassar esses monopostos aumentou muito. A Liberty Media, que controla a Fórmula 1 desde 2017, propôs um regulamento para resolver o problema do ar sujo no grid. E com isso voltar a ter uma categoria onde as disputas fossem o pão de cada dia. Inscreva-se no canal. Geralmente, ela redige os regulamentos técnicos, enquanto a Fórmula 1 Management, dona dos direitos comerciais, tinha pouca participação na sua criação. Pelo menos historicamente falando. Mas para elaborar esse regulamento, eles se basearam muito na opinião de Ross Brown, que na época atuava como diretor esportivo da categoria, após a compra pela Liberty Media. O regulamento visava simplificar a aerodinâmica e redirecionar o ar sujo para não afetar tanto os carros atrás. Reduzir turbulências para facilitar ultrapassagens, permitindo que os carros se seguissem melhor na pista. Como eu disse, a ideia foi simplificar a aerodinâmica e usar as estruturas dos carros para direcionar o ar sujo acima do carro perseguidor. Para conseguir isso, o regulamento técnico de 2022 consistiu nas seguintes mudanças. Simplificar a asa dianteira para minimizar o controle do ar das rodas dianteiras. Remoção dos batchboards que direcionavam o ar pelo carro. Imposição de calotas nas rodas para reduzir o ar sujo dos freios. O tema principal era o retorno do efeito solo, com assoalhos dos carros formados por túneis. Venturi passou a gerar a maior parte da carga aerodinâmica do carro, graças aos túneis Venturi. Com o difusor e a filosofia desses carros, o ar sujo é redirecionado para a traseira, como disse, graças ao difusor. Levar o ar sujo o mais alto possível para que ele não impactasse diretamente o carro que vinha atrás. Com isso, diminuem-se os efeitos do ar sujo nos monopostos atrás, permitindo perseguições e ultrapassagens mais fáceis. O objetivo proposto pela Fórmula 1 com o design desses carros era extremamente simples, resumido em 5 pontos que a própria Fórmula 1 apresentou. Primeiro, facilitar a competição roda a roda, permitindo maior aproximação entre os carros. O segundo ponto era que a simplificação ajudaria a tornar os grids mais competitivos e diminuir a diferença entre os carros. O terceiro ponto era melhorar a saúde financeira do esporte e reduzir os custos. O quarto ponto era criar carros fáceis de desenvolver. E o quinto ponto, ter carros visualmente atraentes e extremamente emocionantes. Então, para entender se esse regulamento foi um sucesso ou um fracasso, precisamos entender se ele cumpriu o que foi proposto pela própria Fórmula 1 ou se, pelo contrário, falhou, em todos os aspectos propostos. Para isso, vamos começar com aqueles que foram um completo sucesso. E os 2 aspectos que foram um acerto são ter carros visualmente atraentes e emocionantes e melhorar a saúde financeira das equipes. É verdade, gosto é subjetivo, alguns podem gostar desses carros e outros não. Mas com esses monopostos,
O consenso geral, de acordo com pesquisas em sites de motorsport e fóruns dedicados ao automobilismo, é que os carros são emocionantes, visualmente falando e esteticamente bastante bonitos. A maioria dos fãs de Fórmula 1, segundo algumas pesquisas, considera que foi uma decisão acertada mudar esses carros. Por seu design radical, futurista e agressivo, é muito impressionante. E, para alguns, melhor do que nos anos anteriores. Quanto à saúde financeira do esporte, como comentamos no vídeo da análise do trabalho da Liberty Media desde que adquiriu a Fórmula 1, graças ao teto orçamentário, ao aumento das audiências da Fórmula 1 e ao aumento dos lucros que a Liberty Media teve, ano após ano, as equipes de Fórmula 1 acham rentável pertencer à categoria, obtendo lucros com sua participação. Embora isso evidentemente tenha começado antes da chegada do regulamento técnico, é inegável que funcionou. Essa normativa fortaleceu a saúde financeira que a Fórmula 1 e as equipes buscavam para tornar sua participação rentável. Nesses dois pontos, a normativa de 2022 foi um acerto. Mas o que realmente importa, ou o que mais importa, era como esses carros funcionavam na pista. Então vamos ao terceiro ponto do que foi proposto pela própria Fórmula 1, começando pelo primeiro. Vamos ver se esse regulamento cumpriu com o objetivo de ter carros fáceis de desenvolver. Todos aqui sabem que isso é um grande não. Esses carros sempre foram muito complexos desde o início do projeto. Desde que esse regulamento foi escrito, nem a própria Fórmula 1 previu os problemas que causariam dores de cabeça para equipes e pilotos. O principal foi o porpoising, que no início desse regulamento causou problemas e afetou o desempenho de vários carros. E também foram um problema de saúde para alguns pilotos que saíam dos carros com fortes dores nas costas. O porpoising era um kick causado pelo efeito solo, e em certos circuitos e equipes esse kick era muito agressivo. Poucos previram esse problema, que até a Fórmula 1 minimizou bastante. Muitas equipes precisaram focar o desenvolvimento dos carros para reduzir esses problemas. Algumas equipes foram iludidas pelos ganhos de carga aerodinâmica, mas não conseguiam mantê-los por causa da quicada dos carros. Assim como na Mercedes com o W13, a quicada virou uma preocupação de segurança tão grande que no Grande Prêmio da Bélgica foi adotada uma medida para tentar evitar problemas de saúde aos pilotos. E motivados pelas reclamações de equipes como a Mercedes, levantaram os carros para reduzir a quicada, deixando-os menos próximos ao asfalto. No fim, isso influenciou a filosofia dos projetos e o espetáculo na pista. Outro problema é que esses carros foram muito complexos de desenvolver, pois muitas equipes pioraram os carros em seus pacotes de desenvolvimento. Isso gerou dois períodos de domínio, o da Red Bull em 2022-2023 e agora o da McLaren em 2025. Por isso, quem tinha a filosofia de design certa vencia sem oposição, com as demais equipes apenas seguindo. Ao entrarem em ciclos de atualizações fracassadas, perdiam a esperança de competir. Com o teto orçamentário, corrigir erros de design era quase impossível, e muitas equipes preferiam focar nos carros das próximas temporadas, para otimizar o investimento em recursos e pesquisa. Assim, a era do efeito solo teve carros difíceis de desenvolver e problemas que a Fórmula 1 só percebeu quando já estavam na pista. Isso acabou motivando 3 longos períodos de domínio, justamente o que a Fórmula 1 queria evitar. Nesse ponto, ocorre o primeiro grande fracasso desse regulamento técnico. Vamos ao próximo ponto e ver se tivemos mais sorte ali. Esse regulamento técnico trouxe mais equilíbrio e competitividade ao grid. A Fórmula 1 só 2024 foi um caso excepcional, devido à queda da Red Bull e à ascensão da McLaren e da Ferrari. Mas pela complexidade técnica desse regulamento, durante anos, quando uma equipe tinha vantagem técnica, era quase impossível ser alcançada, a menos que suas filosofias de design falhassem, como ocorreu com a Red Bull. Portanto, pelo menos nesse aspecto, não se pode dizer que o grid se aproximou e ficou mais competitivo, pelo menos no grupo dos líderes. No entanto, o pelotão do meio tem sido muito mais equilibrado, especialmente neste 2025, permitindo disputas abertas entre várias equipes que compõem esse grupo intermediário. As sessões classificatórias também estão muito equilibradas. Na era do efeito solo, até equipes dominantes podiam ser derrotadas nessa prova. E muitas vezes, graças a isso, as classificações eram mais emocionantes do que as próprias corridas.
E em 2025 estamos vendo que a situação tem sido muito parecida com o que caracterizou toda essa era do efeito solo. Equipe dominante, sessões classificatórias emocionantes e pelotão intermediário equilibrado com disputas acirradas. Por que avaliar esse aspecto? No grupo de elite não houve mais equilíbrio, sendo uma era de domínios. Com 3 times do topo como perseguidores e um grupo intermediário instável, os demais se resignam a ser coadjuvantes. Na minha opinião, isso é um fracasso, pois a Fórmula 1 não melhorou o espetáculo em relação ao antigo regulamento. O objetivo era compactar todo o grid, mas só conseguiram o grupo intermediário, claramente separado da ponta, e uma ponta muito marcada por uma equipe dominante e inalcançável durante toda a temporada. Do meu ponto de vista, esse aspecto também foi um fracasso. Havia um objetivo principal. Com este regulamento, os carros poderiam se seguir, as batalhas roda a roda retornariam e haveria mais ultrapassagens e corridas melhores. Então, pelo menos nesse ponto, eles acertaram com a implementação desse regulamento técnico? Vamos comparar com o regulamento técnico de 2017. Segundo sites de estatísticas, ocorreram mais de 4.500 ultrapassagens entre 2017 e 2021. Tendo seu ano com menos ultrapassagens em 2017 com apenas 435 ultrapassagens, e sua temporada com mais ultrapassagens em 2019 com um total de 1.220 ultrapassagens. As temporadas com menos ultrapassagens foram 2017, 431, e 2021, 807. Em 2019 houve 1.220 ultrapassagens e em 2018 1.056 registradas. Esses dados são aproximados, pois cada fonte usa sua própria metodologia, onde alguns eliminam ultrapassagens na primeira volta, outros levam em conta ordens de equipe, outros não, e assim por diante. Vamos considerar esses dados como estimativa aproximada. O novo regulamento técnico não atingiu 1.000 ultrapassagens em nenhuma temporada. 2022 teve aproximadamente 785 ultrapassagens. 858 em 2024 somam 788. Resta saber com que números terminaremos 2025. Assim, só uma temporada deste regulamento supera a segunda. A pior temporada em termos de ultrapassagens totais do antigo regulamento técnico foi no ano de 2021. Mas com números bem menores que as ultrapassagens totais de 2019 e 2018. É verdade, no começo deste regulamento técnico, os carros conseguiam se perseguir com mais facilidade. Mas mesmo desde a pré-temporada daquele ano e no começo da temporada, os pilotos já tinham dito que a situação não mudava muito em relação a como os carros se comportavam na hora de perseguir os rivais. Em 2021, como o monoposto se comportava com ar sujo, a cada ano, a quantidade de ar sujo gerada por esses carros aumentava. Recebemos muitas reclamações sobre a dificuldade de perseguir um carro devido ao ar sujo gerado por esses monopostos. Em pleno 2025. Como disse no início da regulamentação, as mudanças pareciam ter um tom pequeno, mas positivo, ao longo dos anos. Normas técnicas foram impostas para a segurança, como na do Grande Prêmio da Bélgica de 2022. A TD 039 reduziu muito os benefícios desses designs. E no final, a quantidade de ar sujo que os carros soltavam fazia com que o mesmo problema de 2021 continuasse presente, e com isso, a dificuldade para perseguir os rivais. Uma normativa foi criada após reclamações da Mercedes sobre o excesso de quicadas dos carros. Eles também contribuíram em menor grau para o fracasso desse regulamento no aspecto que propuseram. Ao levantar os carros para reduzir a quicada, diminuiu-se a capacidade de gerar carga aerodinâmica pelo assoalho, obrigando as equipes a usar outros adereços para compensar a perda, que acabaram afetando com o problema do ar poluído. Considerando que o número de ultrapassagens não aumentou, a qualidade das disputas raramente superou a de anos anteriores. Como os carros ainda enfrentam os mesmos problemas para perseguir rivais vistos em 2021, podemos dizer que também fracassaram nesse objetivo. E a tudo isso devemos acrescentar também o fato de que as corridas com chuva agora são praticamente impossíveis, devido à enorme esteira de água que esses carros levantam por causa de como redirecionam o ar, o que gera cortinas de água intermináveis, minimizando a visibilidade. E, portanto, um problema que começou desde o regulamento técnico passado foi potencializado com esta era do efeito solo, porque este regulamento não só não gerou mais disputas e ultrapassagens, como também agravou problemas que já existiam.
Então, nesse aspecto, esse regulamento também é um fracasso, o que deixa claro seus pontos, o objetivo de implementação deles e os objetivos mais importantes. Como um fracasso retumbante. Dominamos em 3 das 4 temporadas enquanto equipes tiveram grande dificuldade para entender e atualizar seus carros. Problemas que não foram previstos, como o porpoising, que depois também se tornou um problema de saúde para os pilotos. As mesmas dificuldades para perseguir os carros e voltar a sofrer com a questão do ar sujo, além de tornar praticamente impossíveis as corridas sob chuva. Como eu disse, isso já era um problema, mas foi ampliado por este regulamento, cujo objetivo era elevar o ar ao máximo. A água criava cortinas que quase impossibilitavam a visão dos pilotos. Então, levando em conta tudo o que foi exposto anteriormente, não resta outra conclusão senão perceber que esse regulamento foi um fracasso. Em grande parte por problemas que não foram previstos desde a própria concepção do regulamento. Em maior medida, esse problema foi o porpoising, que apesar de a Fórmula 1 estar ciente de que era um fenômeno que acontecia nos anos 80, quando estava no auge da era do efeito solo. A agressividade de 2022 surpreendeu tanto eles quanto a maioria das equipes. Mesmo com túneis de vento e simulações, nunca conseguiram prever ou antecipar. Tudo isso criou uma bola de neve que impediu o regulamento de cumprir todos os pontos propostos na implementação. Por isso, sem ultrapassagens, disputas e dificuldade para acompanhar o carro à frente. A conclusão é clara: o regulamento técnico de 2022 foi um fracasso retumbante e o primeiro grande fracasso da Fórmula 1 desde que a Liberty Media assumiu o comando da categoria em 2017.